Fala galera, beleza? Bom, montei esse PowerPointzinho aqui pra vocês, ainda na unidade 4. A gente vai falar um pouco sobre coordenadas geográficas, beleza? Sobre longitude e latitude, e aí a gente vai dar andamento para fechar a unidade 4, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, né? São as longitudes e as latitudes. As longitudes são linhas verticais, tá? A partir do meridiano de Greenwich, né? Greenwich é uma cidade da Inglaterra, tá? Meridiano 0, tá? E você tem essas linhas paralelas verticais de 0 a 180 graus. Aqui a gente está vendo o término em 75, que a gente está vendo de frente, né? Mas dá todo um giro no planeta, beleza? Depois isso aqui vai dar origem lá na frente a um exercício que a gente vai fazer sobre fusos horários, tá? Isso aqui também pode ser chamado de meridianos, tá? Meridianos ou longitudes, beleza? Longitude, então, é essa linha vertical que nós estamos aqui nessa circunferência esquerda, representando o planeta Terra. As duas representam o planeta Terra, tá? Aqui na direita a gente tem as latitudes, também conhecidas como paralelos, tá? Que vai de 0 a 90 graus, tá? Ao norte, e 0 a 90 graus ao sul. Aqui na longitude, de 0 a 180 graus a leste e 0 a 180 graus a oeste, beleza? Então, essas duas malhas aqui, esses dois tipos de linhas, né, imaginárias, que não são traçadas, mas são colocadas no mapa, são chamadas de imaginárias, a gente tem que imaginar, elas vão se interceder. A gente vai ver mais à frente uma mapinha sobre isso, tá? Aqui na frente a gente tem algumas imagens que mostram isso, beleza? Então você vai ter aqui a linha do Equador, né, lá nas latitudes, né, nos paralelos, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Isso aqui a gente já viu, né, lá nas zonas climáticas que eu dei para vocês, que eu mostrei para vocês nas aulas passadas aí, tá? Aqui é um tipo de desenhar os paralelos, tá? A visão frontal aí. E as latitudes, na realidade, elas vão dividir o planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte, que é acima do Equador, né? Pega ali Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Japão, aquela parte. E o hemisfério sul, que pega uma boa parte da América do Sul, uma boa parte do continente africano, Oceania, Austrália, enfim. E os meridianos, eles dividem o planeta em hemisfério ocidental, que pega ali todas as Américas, parte da Europa, parte da África, e o hemisfério oriental, tá? Que pega a outra parte da África, o leste, né? A parte leste da África, pega ali Oceania, que é onde fica a Austrália, Nova Zelândia, Ásia, China, Japão, tá? Então tem essas divisões aí práticas, beleza? Aí, quando eu falo para vocês que isso aqui, as latitudes e as longitudes se juntam, elas vão gerar esse mapinha aqui, ó, tá? Elas vão gerar esse mapinha aqui. Esse mapinha, ele vai mostrar pra gente algumas coisas, tá? Deixa eu ver se eu até consigo aumentar um pouquinho aqui pra gente visualizar melhor. Por isso eu gosto de deixar o PowerPoint desse jeito, que a gente consegue mexer com as imagens. O que acontece, ó, 0, meridiano de Greenwich em pé. Tu vê que tá até meio que negrito, né? 0 grau. Ele vai passar aqui, né, pela Inglaterra e tal, pela Europa Ocidental. E a linha do Equador também como 0 grau, como latitude 0,
tá? A linha do Equador, beleza? Porque fica exatamente no meio do planeta. As duas linhas ficam exatamente no meio do planeta, tá? Tanto na forma horizontal quanto na forma vertical. Aí você vê o seguinte: ah, Alex, olha só, de 0 a 180, legal, de 0 a 180 e de 0 a 90, essa última linha aqui também conta, tá? Vai a 0 a 90 graus, como a gente viu lá naquela imagem anterior, nessa imagem aqui de 0 a 90 graus. Alex, por que tem esses pontos A, B, C e D? Esses pontos foram colocados aí aleatório, tá? Aí como é que a gente faz isso? A gente pega uma régua. Como é que a gente descobre o endereço desse ponto, né? Do ponto A, por exemplo. A gente pega uma régua, tá? Como essa, traça em cima das linhas que ele está na realidade passando. Então aqui, ó, eu vou traçar uma linha aqui, pá, né? A linha não apareceu, que delícia, mas tudo bem. Vou traçar a linha aqui, ó. É que a linha tá fininha também, né? Deixa eu ver se consigo botar essa linha um pouco mais grossa. Mas beleza, aqui tu vai seguir a linha aqui, ó, pá, tu vai descobrir que vai dar lá nos 100 graus. Lembrando que a linha em pé é a longitude. Então, você vai colocar longitude, 100 graus. Aí, 100 graus, beleza, tem 100 graus dos dois lados, né? Você vai ter que usar a roda dos ventos, tá? Se você tiver dificuldade nisso, é só desenhar a roda dos ventos que você vai saber se é leste ou oeste. Longitude é sempre leste ou oeste. Longitude sempre leste ou oeste. Então, para descobrir se é leste ou oeste, você aqui, já vou dar a dica, aqui é oeste, tá? Então, 100 graus a oeste, beleza? Aí, Alex, mas acabou aí? Não, tá? Você vai ter que fazer um cruzamento com a latitude. A latitude, na realidade, é a linha horizontal, deitadinha. Você vai seguir até o final com a tua régua, com o teu lápis, vai chegar aqui nos 50 graus. Então, você pode até circular essas duas coisas aqui, tá? Aí o PowerPoint me bota um bagulho verde, né, que não é interessante pra gente, tá? 100 graus oeste, 50 graus, aí você vai ver se está acima da linha do Equador ou abaixo. Se estiver acima, é norte. Então, o endereço desse ponto A, né, desse ponto A, é 100 graus oeste de longitude e 50 graus norte, porque de latitude, né, porque está acima da linha do Equador, beleza? Então, as referências de leste a oeste é o meridiano de Greenwich, à direita, né, onde está o ponto B, é sempre leste, à esquerda sempre oeste e abaixo mesma coisa, tá? Só que aí vai mudar o endereço, claro, tá? Então, ponto B, longitude 80 graus leste e 40 graus norte, né? O jeito mais fácil é você tracejar a linha em cima mesmo, riscar mesmo com uma caneta, com um lápis, né, para você chegar no grau certo, né? Muitas vezes no olho não dá para você fazer, né? Então faz no lápis. Eu sempre faço isso. Peguei um mapa qualquer, eu uso a régua, uso um lápis, né? De preferência, porque se você sair fora, o rabisco sai fora, pelo menos você tem como apagar, tá? Então isso é um endereço. Isso é o mapa de coordenadas geográficas, né? É o endereço de cada ponto, tá? E isso que vai, na realidade, lembra que eu falei que ia faltar um detalhe quando a gente, pro GPS, né? Que o GPS usava a bússola também como base, mas usava uma outra coisa como base. Ele usa esse mapa como base, com a rosa dos ventos também auxiliando nessa base, dando direcionamento, tá? O GPS não funciona sem essas duas coisas em conjunto. É importante ressaltar, tá bom? Mas a gente vai ter exercícios e tal, eu vou tirar dúvidas de vocês quanto a isso, caso haja, tá? O GPS, na realidade,
tá? Ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar esse mapa como referência, tá? Vai estar lá na programação do chip dele. E ele vai mandar sinal para uma antena. Vamos supor, tem um GPS no carro, no telefone. Tá? Todo smartphone como esse aqui tem o GPS já integrado, tá? Então ele vai mandar esse sinal para a antena, tá? Agora eu acho que eu consigo usar a seta de uma melhor forma. Ele vai mandar esse sinal para uma antena estrategicamente posicionado e depois ele vai mandar, essa antena vai mandar para o carro da gente, tá? Ou não para o carro, mas para o aparelho de GPS que tiver no carro, ou telefone, ou a central multimídia, enfim, tá? Então existe dois tipos de satélite: o estacionário, que acompanha a órbita da Terra, acompanha o movimento da Terra na mesma velocidade, e existe o rotativo, que fica rodando, né, a órbita da Terra numa velocidade maior, tá? Existem até aplicativos hoje que mostram para você onde estão os satélites e tal, bem interessante. Aí chega no mapa de fuso horário, que também usa esse mapa aqui de coordenadas geográficas como base. Ele vai usar na realidade as longitudes, tá? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu até botar um pouco mais para cima aqui para a gente ver melhor. O que nós temos aqui? O meridiano de Greenwich, ele está passando aqui azulzinho, tá vendo? Ó? Ele está passando aqui no meio de dois fusos. Ele é a referência, ele é o fuso zero, tá? Então, o fuso zero, na realidade, para arredondar, ele vai ser toda essa linha, todo esse quadrante, a gente chama de quadrante, né? Todo esse quadrante pretinho aqui, ó, tá? O Brasil, na realidade, ele tem 4 fusos horários, mas o fuso horário oficial do Brasil é -3, tá? Então, pro lado direito, se a gente for para cá, ó, for nessa direção, a gente soma. Se nós formos para a esquerda, tá, em direção às Américas, né? Se nós formos em direção às Américas, por exemplo, deixa eu até fazer aqui a minha seta, depois eu viro olhar ao contrário. Se nós formos nessa direção, aqui que eu rotar, se formos na outra direção, nós diminuímos. Ou seja, você está vendo o sinalzinho de menos aqui, ó? Então a esquerda nós sempre diminuímos, a direita nós somamos. Vamos supor que eu tenho que sair aqui do -3 para o 0. Qual é a diferença que nós temos? 3 fusos. Então, estou saindo do Brasil. Deixa eu tirar aqui a minha seta. Estou saindo do Brasil, que é o fuso -3, para Portugal, que é fuso Espanha, que é fuso 0. Vamos falar assim, tá? Ah, vou lá ver o jogo do Messi, né? -3 para o 0, você vai pular 3 fusos. Claro, não, conta básica. Então eu vou somar mais 3 horas. Ah, Alex, então se eu sair daqui, se eu ver o jogo, vamos supor que o jogo passe lá 13 horas. O jogo lá, do Barcelona e Real Madrid. Vai passar que horas aqui? 10 horas. Você diminui 3 horas pra cá, sacou? Se o jogo for aqui e o cara vir de lá, se o Botafogo estiver jogando a final, né, de qualquer campeonato, que é normal, né, e o Botafoguense mora lá na Espanha, né, ele vai somar 3 horas. O jogo é 4 horas da tarde, vai passar 7 horas da noite lá. Entendeu? É a mesma coisa. Por isso que a gente tem que, quando a gente tem um amigo internacional, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Tá bom? A gente vai ter exercício sobre isso. Relaxa. Aí a gente tira as dúvidas. Show? Mas esse fuso horário aqui é o fuso horário teórico, tá? Tanto é que ele corta os países e tipo, tá nem aí. Aqui nós vamos ter os fusos horários práticos. Beleza? Pode ver que tem umas curvinhas aqui, ó. Pode ver que tem umas curvinhas aí. Eu posso até aumentar o zoom um pouquinho. Ó. Nós temos os fusos horários práticos. Por quê? O que isso quer dizer, Alex? Por exemplo, olha as ilhazinhas aqui, ó. Ó.
Se o fuso horário passasse normal aqui, você ia ter no mesmo arquipélago uma ilha com uma hora, outra ilha com outra hora. Uma hora de diferença para cada uma. Né? Em alguns países como aqui na Europa, aqui, né, que é muito perto, você ia ter muito fuso horário diferente. Então o que acontece? Isso entra num acordo, né, lá nas convenções cartográficas, entrou-se num acordo para que os países tivessem o menos fusos horários possíveis. Por exemplo, o Brasil tem 4. O primeiro está aqui, o segundo esse laranjinha que é oficial, né? O terceiro esse laranjinha mais forte, o quarto está aqui, ó, amarelinho. Olha os Estados Unidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fusos horários. Olha a Rússia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos horários. Então, se fosse o fuso horário o teórico lá, o mapa anterior, teria 10, 12. O Brasil teria 5, 6 fusos. Isso seria inviável economicamente. Tá? Deixa eu ir para o último slide aqui. Aqui o exemplo do fuso horário brasileiro. Nossos fusos, né? O menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O oficial é o menos 3. Tá? Tanto é que se fala pelo horário de Brasília. É o menos 3. Tá? Mas aqui pega o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas brasileiras aqui no Oceano Atlântico. Né? Aqui a gente vai pegar no fuso menos 3 a maior parte dos estados brasileiros. No fuso menos 4 a gente vai pegar Amazonas, partes do Pará, Rondônia e Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Aqui praticamente é o fuso horário do Acre e de um pedaço do Amazonas, que é muito grande. Tá? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado para... Tá? E tu vê que faz aqui já é o prático, né? Tem o teórico, que é a linha preta, e o prático, que é a linha vermelha, que faz a curva nos estados. Já pensou cortar um estado, tamanho da Paraíba aqui, tamanho do Rio Grande do Norte, pequenininho, em 2, 3 fusos horários? Não dá. Entendeu? Não rola. Então se faz a curva no estado, para o estado inteiro estar naquele fuso horário, no fuso horário aqui, no caso, a maior parte aqui, no horário oficial de Brasília. Beleza? Então é isso, galera. Mais uma videoaula. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula ao vivo. Tá? Fiquem tranquilos. Vai entrar os deveres do livro e da plataforma normal. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tamo junto.